suave na nave, chique na bigorna. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Varíola Virulenta. Como estamos, Chay? Só na paz? Fala, miojo. Fala, meus amigos comunistas, socialistas, anarquistas e liberais em transição ideológica. Eu vou muito bem, e você? Tô bem, mano. Tô bem. O calor de São Paulo tá matando a gente, mas como o assunto é acalorado hoje, então eu acho que vale a pena, né? Hoje iremos discutir um tópico muito importante para a realidade atual do mundo, né? Mas eu acho que não só de agora, mas até num futuro bem próximo ou talvez distante, o renascimento de ideologias que são perigosas para a sociedade ou para grupos específicos, né? Hoje iremos falar um pouco sobre o fascismo no mundo. É isso aí, né? A gente vai abordar aí um pouco do contexto do surgimento dessa ideologia de extrema direita, como que ela se articula, né? Como que ela se articulou, como que ela sumiu, como ela ficou aí nos bastidores da política mundial durante muitos anos, como que ela volta aí pros holofotes, quando que volta, e quais os caminhos aí pra gente conseguir fazer frente a esse avanço que a gente vê no mundo, né? É, porque sempre volta, né? Sempre volta. Como é que é aquela frase do Bertold Brecht? A cadela do fascismo tá sempre no cio, né? Se você está chegando agora e não conhece ainda o Varíola Virulenta, vai lá, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Deezer ou pelo outro agregador qualquer que você esteja ouvindo, sejam bem-vindos aí. Deixamos nossa aba de comentários para vocês e gostamos dos comentários principalmente para corrigir erros que talvez nós tenhamos cometido durante o episódio. Se você tiver alguma correção, pode mandar nos comentários do podcast, que a gente vai ler eles e começar a responder essas coisas, essas correções no início de cada episódio, beleza? Outra coisa importante, nós temos o nosso Apoia-se, que é muito importante para manter esse canal de pé, esse conteúdo de pé. Esse conteúdo exige muito trabalho da gente, né? De pesquisa, leituras, análises, a programação pré-produção, as artes que são feitas para poder subir para você os cortes, mais a edição e a gravação. Então, para manter um conteúdo assim, de esquerda, de pé, hoje tá aparecendo mais conteúdos, mas para manter esses conteúdos de pé, a gente tem o nosso Apoia-se, que é uma forma que você pode contribuir se você puder e quiser, beleza? O link tá aqui na descrição, pode ir lá e conhecer as formas e os projetos que nós temos dentro do Apoia-se para você poder apoiar, beleza? Tudo certo? E muito em breve a gente também vai trazer no Apoia-se aí o material que a gente tá produzindo, tanto adesivos, algumas artes exclusivas que você vai poder adquirir para colocar na parede da sua casa ou onde você achar conveniente. Logo mais vai ter mais informações lá, mas dá uma olhada lá que tá, o bagulho tá vindo, tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, meu. Tá ficando ótimo, é isso. Então vamos falar um pouco da desgraça? Vamos começar esse episódio. Bora. Episódio de hoje: fascismo histórico. Fascismo, um assunto que no século passado foi um grande tema, né? Ali por meados do meio do século passado, com o surgimento de potências militarizadas na Europa. Mas ele é um assunto que, embora vencido àquele momento, não se extinguiu, né? Nós temos ainda hoje recorrências dessas situações na nossa sociedade. Até porque, né, o fascismo, ele nada mais é do que a alavanca de emergência do capitalismo, né? Enquanto a gente viver nesse sistema econômico, sempre que ele chegar num momento de crise, a resposta para as crises sociais que são geradas, é o fascismo. Exatamente. Então o fascismo, dentro do sistema de produção capitalista que vivemos hoje, ele é o botão de emergência. E ele não é simplesmente o botão de emergência para ser usado, por exemplo, porque as pessoas estão ganhando direitos nas sociedades, não. Ele é um botão de emergência que a classe média alta e os super ricos acionam. Porque não existe esse movimento acontecendo sem um grande capital estar atrelado a ele, né? A gente pode falar um pouco sobre o fascismo, porque o que é fascismo? O fascismo, ele vem do faccio, né? Que era um objeto que era usado pelos romanos, que era basicamente um machado atrelado a várias hastes. E a ideia era que
quando você quebrasse uma das hastes que segura aquele machado, você não ia conseguir quebrar toda a estrutura, porque eles tinham vários e permanecia unido e forte. Perfeito. Esse termo foi cunhado pelo Mussolini na criação do Partido Fascista na Itália, ao qual começa a se estruturar a ideia do fascismo, né? E o que o fascismo iria representar na sociedade. É importante a gente entender também que o fascismo, ele é um movimento de reação. Mas reação ao quê, né? O que estava acontecendo no mundo ali nessa época, né? O fascismo na Itália, ele surge em 1920. E se a gente voltar só um pouquinho antes, 3 anos antes, a gente teve a Revolução Russa, que foi a primeira revolução que aconteceu num país de cunho socialista, né? Encabeçada por um partido comunista, que foi o Partido Bolchevique. Só uma correção, ela foi usada primeiramente em 1915, quando os membros do movimento do Mussolini, né, que era o Fascis d'Azione Revolucionária. Sim. Foi cunhado. E a gente tinha ali exatamente isso também. A primeira revolução que teve sucesso, né? Ali, a Revolução Bolchevique em 19, né? 1919. Em 17. 17, desculpa. Outubro de 17. Eu acho que nesse mesmo ano, um pouquinho antes, né? Em 14, teve uma revolução também na Rússia, que depois os Romanov, né? Que tirou do poder a família imperial do czar, né? E aí foi nessa época, não foi? Um pouquinho antes. Teve esse levante que derrubou o czar, né? E a família Romanov foi nessa história que aí tem série, tem a porra toda, tem filme. Eles foram executados e entrou um governo de transição na Rússia, que foi o governo de um partido social-democrata, que era o partido do Kerensky. Mas era um governo muito aliado à monarquia, né? Às oligarquias ainda da época. Essa situação de não oferecer uma solução para a condição precária do povo russo desemboca na Revolução de 17 depois. Mas já nesse tempo aí já tinha movimentação, articulação, porque assim, você tá tendo uma insurgência social e uma classe que está embaixo, a classe que está em cima, ela vai ter um movimento de reação. E é isso que acontece, né? O fascismo, ele vem muito como uma reação a essa revolta popular da época, muito, muito proeminente na época. E tava fazendo o quê? Tava pegando família real e botando no paredão pra fuzilar, né? Que não era o normal, desde pelo menos a Revolução Francesa, né? Há 2 séculos antes, 2 séculos e meio antes. Exatamente. E dentro desse contexto, a gente tem também os grandes problemas da Primeira Guerra Mundial, que tá acontecendo em 1914. Exato. Se inicia-se em 1914 e a Europa tá, pela primeira vez na história, está num conflito de dimensões que nunca foram vistas antes. Aquelas guerras de trincheira, toda a situação da morte. A gente tem também a gripe espanhola, que aparece nesse contexto. Então, a Europa, ela tá passando um momento de transição através de brutais mudanças. O fascismo, né, ele vai se fortificando muito depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Porque a gente tem uma Europa quebrada, em dívida, as pessoas sem emprego, com falta de abastecimento de alimentos dentro da Europa, especialmente na Itália e Alemanha, que são 2 lugares, principalmente na Alemanha, que eles perdem, né, a Primeira Guerra Mundial, e eles têm que pagar os prejuízos de guerra que foram gerados, né? Todo mundo da ala dos perdedores ali teve que pagar os prejuízos gerados nas nações que ganharam a guerra, intensificando mais a inflação, inseguridade alimentar e intensificando ideologias que vão se justificar através desse salvador, né, que é visto ali na Itália, que é o Mussolini. Nessa época aí, a gente tem uma receita, né, criada ali pelo Mussolini, dessa figura do líder, né? Esse cara caricato, extremado, quase como um personagem que cai no gosto popular, que fica no imaginário popular, né? E é uma receita e quando a gente vê a ascensão de figuras como Bolsonaro, Donald Trump, todos eles meio que têm esse mesmo caminho, né? A jornada deles, a criação da figura deles é meio que isso, né? Exatamente. Então, eu acho que seria legal a gente colocar aqui preceitos que... Porque assim, a gente fala de fascismo, a gente tá falando de fascismo aqui, mas o que exatamente classifica o fascista, né? O que era o fascismo? O que deixava claro que diferenciava o fascismo dos outros movimentos políticos que existiam na época, por exemplo, né? Então, a gente pode falar que o fascismo, ele é uma ideologia que ele tem um viés conservador. E o que seria o conservador? Seria
as práticas religiosas, ele teria uma ideia de estabelecida do que seria a família e como essa família deveria agir, né? Esses preceitos que hoje a gente vê, né? Parece que a gente tá falando de hoje, mas eu tô falando de 1920, com a guia da orientação da sociedade, né? Uma das coisas muito importantes sobre o fascismo é o culto ao líder. O líder, ele é a pessoa central. O fascismo não acontece com pessoas perdidas. Você tem a centralidade de toda a sua insatisfação na ideia desse líder, que ele vai trazer algum tipo de salvação, esperança. Você tem aquele culto do passado místico que, meu passado, porque antigamente a Itália era melhor, antigamente a Alemanha era melhor, na ditadura militar era melhor. Essa ideia de um passado que era perfeito, né, que funcionava. Então, isso são algumas... A gente vai discutir mais coisas aqui sobre isso, mas essas são algumas dos preceitos. Um preceito super importante também é a descaracterização das instituições estabelecidas, políticas. Então você sempre vai ter aquele movimento de que o Supremo Tribunal Federal tá errado, é uma ditadura, de que o Congresso não funciona, de que os senadores, eles não trabalham pro povo. Então você precisa fazer com que essas instituições democráticas, vamos dizer assim, que foram estabelecidas dentro da sociedade, elas entrem em contradição através de ideias que são jogadas, né? Exato, né? O fascismo, ele se caracteriza muito também por fornecer respostas fáceis a problemas complexos. Ele se beneficia muito de momentos de crise exatamente por dar essa resposta fácil a uma situação que às vezes não é, assim, tão fácil de ser resolvida, mas que ganha uma parcela da população, né? Dá os caminhos do que precisa ser feito. Ele dá meio que são não soluções para problemas materiais que as pessoas enfrentam. Ele não dá uma solução. Ele dá uma ideia vaga. É engraçado porque os movimentos... Olha, é muito engraçado isso, porque os movimentos de extrema-direita, eles sempre vêm com uma cartilha, né? E essa cartilha, geralmente, tem uma coisa chamada o quê? Corrupção. A corrupção é uma cartilha que sempre vem. Mussolini falava, Hitler falava, Trump falava, Bolsonaro falava. Quando você vai analisar o governo dessas figuras, eles eram altamente corruptos. Muito mais do que os órgãos ou as pessoas que eles denunciavam enquanto corruptos, né? Então, uma coisa que tá muito marcada é a hipocrisia dentro desse sistema. Realmente isso, eles são extremamente hipócritas, mas o entendimento que eles têm é que a corrupção deles não é uma corrupção. Eles não se veem como corruptos. Embora eles sejam e eles saibam que são. Mas eles não negam isso. Corrupto é quem faz política social. Quem dá direitos ao povo, né? Quem garante direitos e seguridade social à população. Esses são os corruptos. O que também não quer dizer que não seja, tá? Também pode ter corrupção na esquerda, em qualquer campo político, porque, afinal de contas, política é feita por seres humanos e seres humanos são falhos. Mas é uma visão extremamente hipócrita, porque o crime deles não é um crime, a corrupção deles não é um crime. E tudo que é feito é justificável para seguir com o plano de construir uma grande nação, e na verdade é uma grande mentira, né? Porque quando a gente vê esses caras, o que eles mais fazem é destruir o próprio país, é afundar a própria indústria, culhambar com um monte de coisa. Isso quando não tem, né, política expansionista, como foi o nazifascismo na Alemanha. E o nazismo, né? Qual é a diferença entre nazismo e fascismo? Nenhuma. O nazismo é o fascismo alemão. E o fascismo, ele é um movimento que ele se desenvolve em qualquer sociedade capitalista, mas com as suas características locais, né? Então, o fascismo brasileiro é diferente do fascismo argentino, que é diferente do fascismo chileno, e por aí vai. Mas todos eles seguem essa mesma cartilha de checkpoints que tem que fazer, né? Então é sempre isso, é um governo autoritário. Eles também é caracterizado por um nacionalismo muito forte. Também tem algumas diferenciações, né? Porque, por exemplo, a gente tem figuras como o Paiva, do filme Ainda Estou Aqui. Ele era um político do PDT, se eu não me engano, nacionalista, né? Brizola era nacionalista. Mas é uma diferença, não é o mesmo nacionalismo, né? Não é a mesma coisa. Porque assim, o nacionalismo de esquerda, ele tá baseado na ideia do país, porém com fundamentação muito forte
forte na igualdade social, autodeterminação, autoconstrução da indústria nacional. Ele é anti-imperialista, que é o nacionalismo de esquerda, né? Então, a gente tem, por exemplo, se eu te falar de Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele era um nacionalista de esquerda. Ele estava tentando proteger os interesses nacionais, étnicos do seu país, né? Então, ele estava preocupado com as minorias, com quem estava passando fome. Então, o nacionalismo de esquerda, ou, por exemplo, a gente pode falar desses exemplos também, né? Do Partido dos Trabalhadores Brasileiros, né? Do Paiva. Eu falei o nome dele todo errado. A mulher dele é Eunice Paiva e ele é o Rubens Paiva. Rubens Paiva. Eu fiz uma mistura aí, mas... Mas essa era a ideia desse social nacionalismo, né? Que seriam essa proteção nacional contra os países imperialistas, porém você tem essa forma de você olhar a sociedade, né? Tentar mudar as estruturas estabelecidas, dissolver a concentração de renda que existe no país. O nacionalismo de direita é o que a gente vai enfrentar aqui no fascismo, por exemplo, né? Ou o nazismo, que é o fascismo com outro nome, entendeu? Porque assim, geralmente esses movimentos, eles surgem em situações específicas da sociedade. Hoje, 2025, nós estamos vivendo uma crise do capital. É visível isso. Isso não é opinião. A gente tem uma grande potência econômica que está em declínio, possivelmente vivendo seus últimos dias, né? Que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está desesperado. E os Estados Unidos, ele retém hoje mais ou menos o que a gente pode dizer como uma moeda de troca do mundo. Então, se os Estados Unidos quebra, muitas economias vão quebrar porque elas são autodependentes do dólar. Então, o mundo está vivendo essa crise internacional. Então, a gente está vendo guerras aparecendo, a gente está vendo conflitos. O fascismo surge na mesma ideia, né? A gente tem uma crise muito grande depois da Primeira Guerra Mundial. E aí você vê que movimentos de esquerda estão crescendo. Você tá vendo o socialismo crescendo, movimentos socialistas crescendo ali na Europa, e aí você tem que barrar isso. É por isso que é a cadela no cio. Porque a classe média alta, ela não quer perder os seus benefícios, né? Os ricos, eles não querem perder o seu controle sobre a nação. E é dentro dessa canastra de coisas que estão acontecendo, dentro dessa cesta, que você vê o surgimento desses movimentos de extrema direita, nacionalista, que estão altamente vinculados a alguma forma de cristianismo. Ela não vem sozinha, eles vêm acompanhados. Ele é um pacote. É tipo você comprar o pacote da Claro e os caras querem vender junto à linha telefônica que você não usa mais, entendeu? É uma compra casada. Não, nesse contexto também de surgimento e intensificação do fascismo, sobretudo na Europa. Em primeiro momento na Europa, né? Porque eu acho que o resto do mundo já vivia, principalmente o terceiro mundo, América, África e Ásia, já viviam sob o regime da Europa, né? Dos impérios que tinha. Império francês, Império alemão, Império holandês, Império português, britânico. Assim, a nossa situação aqui, ela fica um pouco de fora, mas aqui era terra de ninguém, basicamente. O que eles faziam aqui era pior do que é hoje, né? Hoje não é bom, antes era muito pior. Inclusive, tem um autor que eu gosto muito chamado Domenico Losurdo, que é um italiano marxista. Eu acho que é ele que faz essa análise em dizer que o que o nazismo alemão fez com a Europa era o que os europeus já faziam na África, já faziam na Ásia. Era o que os chineses faziam na Coreia. Então, assim, fica muito também no nosso imaginário essa história, porque a gente recebe uma educação que ela é muito eurocentrada, né? Baseada ali na história europeia. Mas a gente acaba não vendo o que acontece. A gente não fica sabendo do rei Leopoldo II, do genocídio no Congo. A gente não fica sabendo porrada de genocídio que aconteceu na África, genocídio em Bengala, na Índia. A própria colonização da Coreia sob o Império Nipônico, que dividiu o país em dois, né? E é uma guerra que se estende até hoje, que nunca acabou, apenas houve um armistício, um cessar-fogo, mas o fascismo, ele começa a ganhar muita força na Europa e no mundo após essa ameaça soviética, né? Após ver o que aconteceu na Rússia, que 3 anos depois virou a União Soviética, teve a consolidação do bloco. O discurso que rolava no Ocidente, e por Ocidente a gente entende Europa, Estados Unidos, Canadá, era de que existia uma maré montante dos povos de cor. Então isso que o Miojo estava falando dessa compra casada, né? Porque o fascismo, ele se alia, ele sempre busca uma glória do passado. Ele sempre faz esse resgate de um passado onde as coisas eram melhores. Claro que pra elite dominante branca, elite, eu odeio esse termo, cara, eu sempre uso, a classe dominante branca europeia, é claro que era um momento melhor quando eles colonizavam outros países, quando eles tinham escravos,
quando eles podiam subtrair, roubar, né, toda a riqueza dos outros países, a condição de vida deles com certeza devia ser boa, devia ser massa pra caramba, né? Mas a custas do quê? Milhões e milhões de mortos. É só você ver a primeira e a segunda Revolução Industrial. Primeira e segunda Revolução Industrial é exatamente o imperialismo inglês, sugando todas as riquezas da América, né? Não só da América, mas também da África, da Índia, da China, e com esse dinheiro você fazer a Revolução Industrial. Aí fica fácil, fica muito fácil, porque você não tá preocupado com o recurso tá vindo da onde? Da morte e da expropriação de riquezas de outros lugares. Então, quando a Europa, ela se vê sofrendo o que ela causou nos outros, é que você cria um termo pra isso, né? Você começa a prestar atenção para as coisas que estão acontecendo. A primeira característica que aparece dentro desses movimentos é a culpabilidade do outro. Porque não adianta você chegar, montar um grupo, falar assim, não, nós iremos criar o mundo melhor, o país ideal e não sei o que lá, se você não apontar o dedo para os culpados. Então, para esse vídeo de hoje, por exemplo, eu vou usar muito uma obra que eu sugiro que todo mundo leia, que é Como o Fascismo Funciona, a Política de Nós e Eles. Porque essa é a ideia. Você precisa criar essa ruptura, né? Você precisa... Um caso muito claro pra gente é o caso alemão, do fascismo alemão. Então eles tiveram que criar os inimigos. E os inimigos eram quem? Os judeus. Os judeus eram os inimigos. Porque os judeus, eles sempre foram um povo que não tinha uma pátria, um país que eles podiam falar que era deles. E eles se comunicavam através da sua rede de informação no mundo inteiro. Então eles tinham empresas, eles tinham negócios, eles tinham negócios internacionais, que gera também o que a gente vai conhecer hoje, tá muito mais claro, que são os zionistas, que é outro movimento fascista, que foi consolidado, pensado de uma forma de dominação. Então, essa ideia de nós e eles é uma ideia central dentro do fascismo. Você tem que ter um inimigo declarado. E esse inimigo, ele tem que ser quem? Aquele povo que você acredita, aquele grupo que você acredita, que prejudica, né? Você cria as ideias de prejudicar a nação. E aí vem e já vamos para essa ideia da anti-intelectualidade. O fascismo é necessário que você quebre todas as formas de raciocínio, que a lógica não faça mais sentido. Então, além desse passado místico, a gente vem com outro ponto, que hoje o pessoal conhece como fake news e tal, mas isso já acontece, gente, há muito tempo. Você precisa fazer o quê? Deslegitimar as universidades, você precisa deslegitimar a forma de pensamento, você precisa proibir leituras de artigos científicos, de pensamentos, e você precisa substituir isso com uma outra ideologia. E essa ideologia pode ser aquela ideologia que a gente já tava falando, que é essa volta ao místico, né? Mas tem uma coisa que é muito engraçado no fascismo alemão, que é a criação, né, do vilão em cima dos judeus. Que tudo isso foi baseado num livro que foi escrito em cima de um outro livro que era um livro de comédia. Porque Nietzsche também, Hitler também lia bastante Nietzsche, né? E ele se inspirava na ideia do homem hiperbóreo. Essa ideia, né, essa criação de uma ideologia no nazismo, ela foi usada pelo aquele livro chamado Diálogos no Inferno, entre Maquiavel e Montesquieu. Esse livro foi escrito, não foi um livro para ser antissemita, ele foi um livro que foi criado sobre essas ideias, mas aí foi reescrito um outro livro que justificava o abuso em cima dos judeus, que foi usado, e assim, o Hitler e Goebbels, que são as duas figuras mais importantes, né, no nazismo, eles usam isso como um livro, assim, de regra básica sobre o porquê que os judeus, eles queriam dominar o mundo, eles queriam controlar todas as coisas. Essa ideia foi criada erroneamente, em cima de uma mentira gerada para você poder justificar os massacres em cima dos judeus. Então, essas mentiras a gente tá usando lá no passado, mas a gente pode falar na atualidade. Então, nazistas chamavam de os protocolos dos sábios e de Sião. Sábios de Sião. Que falava sobre o imperialismo de Israel, o plano dos judeus para conquistar o mundo, o código de anticristo. Tudo isso era um amontoado de coisas que foi erroneamente escrito baseado nesses diálogos no inferno. Hoje, nossa interpretação mais próxima, aonde a gente consegue ver esses detalhes? Você consegue falar da mamadeira de piroca, você fala o presidente ele vai acabar com todas as religiões evangélicas. Tá vendo esse medo? O fascismo ele tem que praticar uma política de medo.
as pessoas têm que sentir medo. E eu vou trazer uma notícia que saiu há pouco tempo sobre o Jeff Bezos, que ele disse seus funcionários ali da Amazon, os funcionários têm que se sentir aterrorizados todos os dias. Por quê? Porque quando o indivíduo... Primeiro que você já cria um cenário onde você vai segregando as pessoas, né? Você não tem a sociedade. Como Margaret Thatcher dizia, não existem sociedades, existem as famílias e seus indivíduos em blocos, em pequenas bolhas. Você já vai criando essa divisão na sociedade. O indivíduo, quando ele tá aterrorizado, quando ele tá acuado, ele aceita qualquer coisa. Então ele vai ser um funcionário muito mais suscetível à exploração. Por causa da sua fragilidade em si já, da própria existência dele. E essa ideia, ela não é de hoje, né? Ela, que nem a gente tá falando, ela vem sendo construída, mas ela também funciona como um movimento contra-revolucionário. Assim, na Alemanha, por exemplo, eles perseguiam os judeus, mas nisso também se perseguia cigano, anarquista, comunista, qualquer pessoas que fossem... Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová? Testemunha de Jeová, porque eles não se alistavam no exército. Então... eles consideravam eles um risco para a nação. Então eles também eram perseguidos. Essas figuras que tinham esse potencial subversivo, vamos dizer assim, ainda que não tivesse, eram vistas como inimigos. Isso é algo que é uma característica também do fascismo, né? E aí você precisa justificar isso, né? Então, pensando, eu quero trazer isso pros dias atuais. O que a gente começa a ter em meados de 2013, 2014? Movimentos que vão em universidade pra ficar descaracterizando professores. Aí você cria a ideia de que as universidades públicas são o quê? Fábrica de comunista. Antro de maconheiro. Antro de maconheiro, de prostituição, de putaria. A última coisa que você faz numa universidade é estudar. Então você começa criando uma ideia. Olha só, lá em 2013, 2012, você que tem essas figuras aí, Mamãe Falei, essas figuras emblemáticas. Em Kataguiri, o MBL inteiro. Que começam a desmontar a ideia de um espaço de criação de conhecimento. E você transforma aquele lugar num espaço de vadiagem, que você não respeita. E aí tem um ponto muito interessante que em toda essa história que a gente tá desenhando aqui, que a gente tá esboçando, na verdade, né? Porque tem muito mais detalhes. Esses movimentos fascistas, eles não agem sozinho, né? Ele não é, assim, essa potência que surge do nada e domina tudo. Ele conta com a ajuda de outros atores, de outros grupos e de outras áreas. Por exemplo, um exemplo rápido, social-democracia. A social-democracia, em algum momento lá na história, antes da Primeira Guerra, até durante a Segunda Guerra, ela tinha um caráter bastante social. Ela era uma ideologia de esquerda, né? Mas a sua desmobilização popular, a sua ineficiência em dar respostas às condições precárias da população e sempre mantendo essa conciliação de classe, porque ela trabalha muito com essa contra a ideia de luta de classes, né? Ela trabalha com a ideia de conciliação. Então, em vez de trabalhadores e patrões se pegarem no tapa, vamos sentar na mesa e vamos conversar. Só que o que ela produziu desde então, tanto na Rússia, tanto na Alemanha, em outros países, aqui no Brasil, ela produz uma inércia da classe trabalhadora. Com o governo do PT, agora puxando para o Brasil, já para esse momento atual que o Miojo trouxe. Com o PT, com esse entendimento de que o PT é um partido de esquerda, mas na prática, ele tocando uma política social-democrata que promove um bem-estar social, mas que não politiza, não compra o debate público sobre diversas questões, não está sempre nessa linha de frente, ela cria um vácuo na sociedade, onde as pessoas não veem mais o PT como essa força capaz de dar as respostas para suas mazelas. E nesse cenário que surgem essas figuras que saem do esgoto, como MBL, como Bolsonaro, a família dele inteira. Nesse contexto que o fascismo, ele encontra um terreno fértil. Então, ele aflora nessa situação. Essa condição criada de não comprar os debates, não estar na briga e de tocar uma política de conciliação de classe, sendo que os interesses da classe trabalhadora, de nós que temos que vender a nossa força de trabalho para conseguir apenas subsistir, são diretamente antagônicos aos direitos da classe burguesa. E precisa julgar, né, do nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, para manter os seus privilégios econômicos. E eles não vão abrir mão de seus privilégios econômicos de forma alguma, sem uma boa briga. Só que se um lado está incentivando a briga e o outro está incentivando a paralisia,
quem que vai ganhar essa história? Então é esse terreno fértil que é colocado, onde começa a surgir a ideologia nazista, quando ela começa a voltar. Por isso que nem eu trouxe lá no começo a fase do Brecht sobre a cadela do fascismo tá sempre no cio, é exatamente isso. Ela só aguarda o momento exato. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha nazista, a derrota do Mussolini, do Franco na Espanha, e a pseudo-derrota, né, dos japoneses no Japão, porque nenhum deles foi responsabilizado, eles foram anistiados, e muitos dos nazistas da Alemanha entraram na OTAN, entraram na NASA, entraram na CIA. Isso também é outro debate muito louco, né, porque muita dessa galera não foi responsabilizada, não foi perseguida, até porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente entra no período da Guerra Fria. E nesse período da Guerra Fria, a potência que surge com o fim da guerra é a União Soviética. E a União Soviética é um país diretamente antagônico aos interesses do Ocidente. Então ele é visto como um inimigo. Então, para a ideia... Os interesses dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos, sobretudo. E para os Estados Unidos, nesse momento de fim da guerra e ascensão da União Soviética, já não era mais interessante... responsabilizar os nazistas, porque talvez eles pudessem ser aliados no combate aos soviéticos. Essa ideia de preservar os nazistas para que eles fossem a ponta de lança contra os soviéticos permeou toda a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, é só depois do famigerado pacto de Ribbentrop e Molotov, que foi um acordo de não agressão entre os nazistas e os soviéticos, que as potências do Ocidente decidem entrar na guerra. Porque com o pacto de não agressão, Hitler volta para onde? Ele volta para o Ocidente. Ele volta a sua expansão para os países do Ocidente, né? Para a Polônia, para a França, atacando a Inglaterra. Eu acho que pensando até do ponto de vista da própria Hannah Arendt, né? Que ela escreve um livro só sobre isso, né? Ela escreve as origens do totalitarismo. Ela faz uma análise colocando ali, basicamente, de 3 pilares, né? Que seria o antissemitismo, o imperialismo e as transformações das classes. O antissemitismo, hoje, fazendo uma análise mais geral, você pode substituir por um inimigo, né? O outro, alguma classe dentro da sociedade. Que no caso específico da Segunda Guerra Mundial com o Hitler é o antissemitismo. Mas um dos pilares que eu acho super importante dentro da análise dela, que ela fala, é realmente isso, a transformação das classes sociais. Você tem que desintegrar as estruturas sociais tradicionais, você tem que repensar a sociedade em si para que você possa justificar esse grupo de pessoas que vai acreditar nesse líder, que tá tomando conta das coisas, que vai recriar o modelo de uma sociedade. Então, você usa o medo, vai começar a ser usado, a violência vai começar a ser usada dentro da sociedade. E não é assim, a violência do partido, a violência do líder. As pessoas começam a se violentar, porque o seu vizinho se torna o seu inimigo. Mas dentro disso também tem a vitimização deles enquanto grupo. Eles se sentem, eles justificam essa violência através de uma perseguição que eles sofrem. É porque eles querem acabar com o cristianismo. É porque os comunistas querem nos matar. É porque essa ideia de vitimização que vai justificar a violência popular das pessoas dentro da sociedade. É o uso do medo, né? O medo do outro em relação a mim, ao que eu acredito. É a sexualidade do outro em relação a mim. Porque eles querem que todo mundo virem homossexuais. É porque eles querem que todo mundo tome mamadeira de piroca. Então esses medos forjados são essenciais, né? Pra criar essa base do medo pra gerar o quê? A violência em cima da sociedade. Exatamente, né? E dentro disso, né, dessas ideias que eles trazem, por exemplo, de se colocar na posição de vítima, a gente tem atualmente, não é de hoje que tem isso, né? Mas, por exemplo, Elon Musk é uma figura, hoje uma das grandes figuras aí da extrema-direita, e ele é um cara que prega ideias como o famigerado genocídio branco, que é essa ideia de que existe em curso práticas para acabar com a raça branca, né? Isso é uma ideia, a gente não falou disso, mas é uma ideia eugenista. A eugenia, ela era uma espécie de ideologia que surge no século XIX, vai evoluindo com o tempo, mas naquela época... Por que eu falei ideologia? Porque eu não sei bem como classificar ela hoje. Acho que é uma ideologia, mas naquela época era entendido como ciência, né? O eugenismo. Era visto como uma ciência que dizia o quê? Que justificava a dominação dos brancos, dos europeus, sobre os outros povos, os povos de cor. Porque a base da eugenia era que, por algum motivo, principalmente usando ali as teorias do Darwin, da evolução da espécie, eles usam de uma forma rasa
algo que é real, né? Científico, que está sendo analisado para a evolução de todas as espécies do planeta. Eles usam essa teoria de que uma melhoria genética poderia se acontecer dentro da raça da população humana e que essa melhoria genética é a melhoria que justificaria o controle deles sobre os outros. Mas não é o controle só, né? É o extermínio do outro. Porque, por exemplo, os europeus, na época das grandes navegações, eles usavam as populações africanas e indígenas como serviçais. Eles os dominavam e os controlavam. Sim, era uma ideia de subespécie, né? Quase uma subespécie, né? Era uma subespécie, eles não eram humanos, né? Na eugenia é diferente. Vocês são humanos, mas vocês não evoluíram. Então, a nossa coexistência não pode existir. Ela não pode se dar em igualdade. Tem uma cena do filme Django Livre e o personagem do Leonardo DiCaprio, ele pega um crânio, que supostamente seria o crânio de um homem negro, e aí ele explica, é bem uma explicação, isso é eugenia, né? Que ele pega aquele crânio e fala, tá vendo essa parte aqui é menor por causa disso, justificando essa como se fossem espécies diferentes. E tem um quadro de um pintor espanhol chamado Modesto Broco Barroso. A pintura se chama... O nome dele é Modesto Brocos e a pintura se chama A Redenção de Cã. Nessa pintura, eu recomendo todo mundo você que tá aí nos ouvindo, dá um Google aí, pesquisa Redenção de Cã, porque ela mostra a ideia de clareamento da raça, que é também a ideia de segregação racial, né? E aí, nesse quadro, você tem um homem branco, feliz, você tem uma mulher, a mulher dele sentada com uma criança branca, a mulher dele é morena, a criança é branca, e no outro canto oposto da pintura tem uma senhorinha negra meio que rezando assim, olhando pro céu. É uma imagem que traz essa ideia do clareamento da raça, né? Que foi um projeto governamental brasileiro, né? A eugenia não é algo que tava na Europa só. Ela foi política de Estado no Brasil. A imigração italiana, holandesa, alemã, um monte de imigrante que veio aqui pro Brasil no início do século XX, se dá através dessa política de branqueamento da sociedade, né? Porque tinha muitos escravos que vieram, muitos homens e mulheres escravizados que vieram da África, só que com a abolição da escravatura, essa galera ficou desamparada. Não teve política pública que integrasse eles à sociedade branca da época, né? Eles ficaram desamparados. Tanto é que a gente vê reflexo disso até hoje, né? Com as periferias estando sempre à margem da sociedade, condições, muitos casos, insalubres. Que é um resultado de uma emancipação negra, porém, uma ideia de que eles são sub-humanos e eles não podem ter os mesmos direitos do que as outras pessoas. Esse projeto de imigração, ele é um projeto pensado para quê? Nós, enquanto descendentes de portugueses brancos, não podemos nos misturar com os negros. E também não iremos dar privilégios e direitos para eles. Aí o que acontece no Brasil, né? Vem essa população branca, né? Que é os italianos, os alemães e, posteriormente, os japoneses, para substituir a mão de obra, porque agora a mão de obra tinha que ser paga. E era um absurdo você pagar para um ex-escravo. Eu não irei pagar. Até ontem era minha propriedade, né? A ideia deles é que até ontem esse cara era minha propriedade e agora eu tenho que pagar a ele um salário? Não, eu vou trazer um branco da Europa pra cá e vou pagar pro branco. E aí, esses brancos vêm com privilégios. Porque a diferença... Por que a população negra brasileira ainda hoje está na pobreza? Uma das respostas é isso. O imigrante italiano que vem, ele vem com direito à terra. O alemão que vem, ele vem com direito à terra. O japonês que vem, ele vem com direito à terra. E esses grupos... Porque eles tinham terra, que era o básico, né? Eles se organizam e começam a construir sua vida nessa terra nova com uma vantagem, que é a propriedade privada. Eles ganham essas propriedades, né? Essas propriedades são cedidas. Eu não estou falando que a vida do imigrante italiano, japonês, alemão era fácil. Não era, porque os portugueses eram filhos da puta e faziam a dívida, né? A dívida de terra, então você sempre tá preso ali dentro daquela forma de semi-escravidão também. Mas eles tinham a vantagem de adquirir propriedades ou recebê-las do Estado. Então, essa ideia de eugenia, ela estava presente em todos os lugares e foi muito utilizado dentro dos sistemas fascistas para poder justificar
a sua superioridade. Essa superioridade de uma herança genética única que é melhor do que as outras. Então você gera também esse folclore em cima dessa existência para que você justifique as coisas que estão acontecendo. E hoje em dia, a gente tem esses exemplos muito importantes a ser falados, que são essa criação dessa ideia de uma superioridade que tá vindo por meio das redes sociais, por meio das notícias, que é dessas figuras muito emblemáticas, como o Elon Musk, e o Steve Bannon, que é uma figura muito importante para esse fascismo pós-moderno. Você chegou num ponto interessante, Mirjo. A gente falou bastante de fascismo, eugenia, a gente trouxe todo um contexto histórico que, claro, a gente consegue sempre aprofundar mais, trazer mais informação, debater, mas só para exemplificar como todo esse cenário que estava posto e foi sendo construído, ele ainda não se dissipou, não superamos esses problemas, a gente ainda vive nesse cenário de desigualdade social que foi originado por conta dessas ideologias supremacistas, né? E aí a gente chega nesse momento agora onde a gente tem a ascensão de figuras como esse cara aí que você falou, Steve Bannon. Quem que é o Steve Bannon, Miojo? O Steve Bannon, ele é uma figura, né, que ele tá num cenário político muito forte, através da campanha do Trump, da primeira eleição do Trump, e também da campanha do Bolsonaro no Brasil. Mas não só isso. Ele também tem braços na União Europeia, com a mesma característica. A característica de fortificação desse fascismo, mas não só de uma forma nacionalista separada. Ele tá criando um movimento fascista internacional, encabeçado pelos Estados Unidos, tá? Porque não quer dizer que ele quer que o mundo se torne fascista e todo mundo é igualitário. Não é. É os Estados Unidos liderando uma ideia ideológica pelo mundo, né? Uma ideia populista pelo mundo. O Steve Bannon teve uma entrevista recente dele que ele fala que uma das estratégias que ele usa para poder movimentar as massas é naquela ideia da mentira. Mas o que você faz? Você pega e joga um monte de mentira na mídia. Separadas. Você joga vários. É um bombardeio, né? Exatamente. É um bombardeio de informação. E às vezes ali vai ter algum traço de verdade, mas é aquilo que a gente falou também já em outro episódio, de trabalhar a verdade dentro da mentira. Exatamente. Para que a pessoa consiga perceber a verdade material ali, talvez uma provocação em relação à piora da qualidade de vida do trabalhador, para gerar essa revolta na pessoa, mas isso tá dentro de uma comunicação repleta de mentira, de inverdades. E tem, exatamente de verdades isso. Distorcidas. Se a gente pegar esse segundo mandato do Trump agora, desde que ele chegou, que ele retornou à Casa Branca, a gente vê todo santo dia esse laranja na mídia. Alguma declaração, taxação de não sei o que, tarifa não sei aonde, vamos tomar a Groenlândia, vamos mudar do México para Golfo da América. Então, assim, é um bombardeio de coisa exatamente para causar essa paralisia dos veículos de comunicação, né? E não saber como reagir a tanta informação. Pô, isso aqui é mentira, isso aqui é uma meia-verdade, mas tem uma mentira. Essa é a estratégia dele. Existe uma necessidade de que você responda a essas mentiras. Existe uma necessidade estrutural de que você tá recebendo o Golfo do México agora é Golfo da América. E você explicar o porquê que o Golfo do México chama Golfo do México e não sei o quê, o porquê que essa ideia é estúpida. No tempo que você perdeu respondendo essa pergunta, outras 17 foram jogadas. Isso é proposital. Isso é caso pensado. Você inflama a mídia de ideias. Você inflama a sociedade de ideias e para você desmobilizar. Porque você gasta energia, tempo, dinheiro para poder colocar as coisas, entre aspas, nos seus trilhos novamente. E enquanto isso aconteceu, você já teve eles assinaram uma lei X, que é importante. Eles fizeram um decreto Y, que é importante. Então, isso não é de nada. Isso é pensado, isso é uma estratégia de desmobilização social. E é isso, né? O Steve Bannon, ele enquanto esse articulador internacional da extrema-direita, ele é um cara muito eficiente. Essa estratégia, porque nada mais é do que ele partir da ideia da comunicação globalizada que circula pelo mundo inteiro e você vai fazer o overload desse sistema. Você vai travar esse sistema um monte de informação falsa
Enquanto isso, você vai passar um monte de coisa. Você vai isso que você falou, vai assinar um decreto ali, vai fazer um negócio aqui, e não vai ter tempo nem dos veículos de comunicação fazer uma cobertura eficiente, nem da sociedade ter uma reação imediata àquilo, né? É uma estratégia muito eficaz de como você bugar o sistema para poder ter uma atuação quase que livre e desimpedida, né? Enquanto isso, de novo, eles precisam de colaboradores, de quem contribui, de quem vai ampliar essa voz deles. Então, nesse balaio, a gente pode pegar a grande mídia da maioria dos países, aqui no Brasil, Globo, Estadão, Folha, Veja, Exame, todos esses veículos, CNN, BBC, New York Times, The Guardian, a porra toda, todos esses veículos estão travados em falar desse monte de besteirada que veio e não estão fazendo um debate sério, não estão apontando a canalice desses caras, né? Porque é isso, é também uma cumplicidade que existe desses veículos, porque, de certa forma, eles também estão ganhando com essa movimentação, né? Então, a estratégia, ela é sempre a mesma. O Bannon usa essa estratégia na Europa, no Reino Unido, no Brasil, Estados Unidos, na Argentina. Qual que é a ideia? A ideia é o quê? Explorar o medo, dividir a sociedade nessas questões contraditórias, principalmente pautas morais, que mexem muito com a fé, por exemplo, de um determinado grupo, a forma que as pessoas se enxergam para outro determinado grupo. Então a divisão e o ressentimento é muito importante para isso. Essas estratégias são usadas de formas idênticas no mundo inteiro. Então isso mostra o quanto esse fascismo moderno, ele não tá mais num lugar só. Ele é um fenômeno global de contextos absolutamente complexos em cada lugar. Isso tá exposto. E qual que é a forma mais prática hoje em dia de se expor tudo isso? Através das redes sociais. E aí a gente vê esse projeto do Elon Musk enquanto um indivíduo que quer cortar gastos públicos, porém a sua riqueza é altamente dependente do governo dos Estados Unidos jogando dinheiro no SpaceX, que bem lembrado. Só com os contratos estatais. Então o Elon Musk, ele é essa figura que surge aí nos últimos 4, 5 anos enquanto um porta-voz público da direita, né? O homem mais rico do mundo que comprou uma rede social ao qual eu não faço mais parte. Por isso que eu nem falo aqui de divulgação no Twitter, porque eu não faço parte de uma rede social que o intuito dela é fomentar a extrema-direita. É, exatamente. O intuito dela é para pegar as pessoas que estão em dúvida e aprofundar elas nesse sentimento diante de extrema-direita, de fascismo, de que todas as instituições estão erradas. O Elon Musk, ele para mim, ele apareceu agora também na campanha, né, do AfD, na Alemanha, que teve eleições recentemente. Ah, sim. Apoiando a AfD. Foi exatamente depois dele fazer 2 saudações nazistas na posse do Trump. No dia seguinte, ele tava nessa conferência, participando ali de forma online com a AfD, dizendo, inclusive, né, que a Alemanha tem que deixar o seu passado para trás e não pode ficar carregando a culpa mais pelo Holocausto, tá na hora de superar isso. Exatamente. Tem gente, né, que vai falar, não, mas ele não é nazista. Bom, o que mais tem é evidência, né? Não só ele ter comprado o Twitter, uma das primeiras coisas que ele fez no Twitter foi restaurar a conta de vários nazistas norte-americanos. Então, o Elon Musk recentemente apareceu na campanha da AfD e ele foi lá fazer campanha pra falar sobre essa herança, né, deles, esquecer sobre esse passado da Segunda Guerra Mundial e tal. Mano, ele tá construindo, ele é um porta-voz dessa construção disso que vai acontecer nesse futuro próximo, né? Que é essa relação internacional movida com caminhões de dinheiro desses bilionários. Porque esses caras, eles têm essa ideia de que eles podem fazer tudo. Sim. Tá dentro dessa articulação criada pelo Bannon, né? Um cenário que se desenha aí, ele é bastante caótico, porque... Bom, é bastante caótico, não tem como sair coisa boa disso, né? A gente viu recentemente também um afastamento do Trump, da OTAN, da Europa, a situação da Ucrânia, né? Depois daquele esculacho ao vivaço que ele deu no Zelensky. E o que será do futuro do nosso planetinha com esse fortalecimento da extrema-direita, né? A AfD teve uma votação ali expressiva na última eleição, foi a maior desde da Segunda Guerra Mundial, mas não quer dizer, né, o senhor sabe bem disso, não quer dizer que eles
chegarão ao governo porque existe um acordo para não fazer aliança com eles, né? Mas é aquilo, é um acordo entre social-democratas e a esquerda. Mas o quanto a social-democracia vai seguir esse acordo, né? É sempre difícil contar com a social-democracia porque, historicamente, a gente já viu, em todo lugar, ela cede sempre pro lado da extrema-direita. E acaba tomando pau. Porque, assim, existe esse acordo, desde da pós-Segunda Guerra Mundial, de que os democratas, vamos dizer assim, né? Eles não iriam jamais fazer base com a extrema-direita. Eles foram eleitos como o terceiro maior partido, segundo maior partido votado, embora essa eleição na Alemanha também teve uma ascensão da esquerda, mais à esquerda, né? Foi algo impressionante também, eles dobraram também o número de cadeiras que eles tinham, mas o medo é esse. O centro-direita da Alemanha, ela vai fazer base com esses caras, né? A ideia é que não. Esse seria o acordo, mas a gente não sabe e a gente vai ficar aí. O que vai ser os próximos capítulos dessa política internacional. Porque a política internacional, ela tá fechando, né, as nuvens. E a gente tá vendo que essa ideia, ela tá crescendo com muita popularidade no mundo. Porque o mundo está em crise. E o ser humano, de certa forma, ele quer a resposta mais óbvia, mais fácil. Ele não quer trabalhar para a mudança. Ele quer que a mudança aconteça através desses líderes, desses que são os salvadores da pátria. E isso é a problemática da nossa realidade hoje em dia. Porque nós, os trabalhadores, a gente não pode estar em conflito entre nós. O nosso inimigo, ele é claro, ele é único. E ele não é... A gente chama de capital, mas ele tem nome. Ele é o Elon Musk. Ele é esse acúmulo de riqueza. Essas pessoas que acumulam essa riqueza. Porque o interesse deles é a nossa subjugação. Você tem que ser serviçal aos interesses deles. E a gente tem que ter a consciência de que quem são os nossos inimigos, né? Contra quem está... Porque quando a gente fala, né, Chay, que o nosso inimigo é o capital. Mas quem é o capital? É vago, né? Não tem corpo, né? Não tem uma imagem e tal. É realmente a personificação deles tá na classe dominante, nessa classe que é extremamente gananciosa e que sua única função é parasitar a riqueza gerada pela classe trabalhadora. É só isso. Eles parasitam e acumulam. E a gente tem que dar nome. Que é o Eduardo Severin, o Vicky Safra, Exato. Jorge Paulo Lema, Marcel Hermans. Essa galera que é eles, o Pedro Moreira Salles. Porque vamos falar agora do filme, né? Como que é o nome do filme? Ainda estou aqui. Ou ainda só estou aqui, gente, tá? O que aconteceu com ele, que a gente falou aqui, já citou eles no começo do episódio, foi financiado pela família Salles. Foi financiado por eles. E hoje, um descendente que tem sangue na mão dele faz um filme sobre essa causa trágica. Ai, que bonzinho, que legal. Não, é a mesma família. Eles são nossos inimigos. Eles são inimigos seu, meu, a gente. O diretor do Ainda Estou Aqui, ele... eu acho que a gente pode passar um pequeno pano, assim, levemente pra ele por ter dado o primeiro Oscar ao Brasil. Se a gente se importar, né? Se a gente se importar com uma premiação internacional que é bem falha, né? Dito isso, eu acho que ele poderia ser um dos últimos ali no dia da Revolução a ir pro paredão. Pode estar no final da fila, pode ficar um pouco mais, mas é isso, né? Sacrifícios têm que ser feitos. Mano, a história, ela se repete, gente. Ela se repete. Deixa eu só passar mais um pano pra ele. Porque existem traidores de classe, né? Assim como entre os trabalhadores, tem pessoas que compram esse discurso fácil da extrema-direita. Extrema-direita aqui, acho que é importante falar, a maioria dos veículos de comunicação tem sido chamado ultimamente como ultradireita, já criando esse distanciamento da extrema-direita, que é bastante estratégico em termos de comunicação. Você falar, não, aqui Bolsonaro é a ultradireita, nós temos a extrema-direita que é mais... Não, é só a extrema-direita. Não tem que ficar criando novas nomenclaturas. Da mesma forma como tem pessoas que são trabalhadores, depende do seu trabalho, que são traidores de classe, também tem burguês que é traidor de classe, né? E um exemplo clássico que eu vou trazer, miojo, é o Engels, Friedrich Engels, que era camarada do Marx,
que era filho de burguês, de um dono de fábrica, mas que ele foi um grande de um traidor de classe. Então existe essa figura. A família Salles teve esse apoio à ditadura. É aquilo, né? Eu acho que colocar ele no final da fila é justo. Talvez não impedir, mas colocar ele no final da fila no dia da Revolução, talvez seja justo, não é mesmo? Não Mas sei, acho que é temos que isso, avaliar. Temos que avaliar. Porque avaliar. temos que lembrar que ele é o segundo cineasta mais rico do mundo. Ele só está atrás do George Lucas e na frente de Steven Spielberg. Não, você tá brincando. Eu tô falando sério. Então é isso, pessoal. Segurem as lágrimas. Vamos segurar as lágrimas, porque, né, A riqueza dele foi feita em cima da sofrência de todos. Você entendeu? Ele tem 4,4 bilhões de fortuna em dólar pela exploração. Então, olha aí, essa informação eu não sabia. Pra ele fazer um filme independente, que não teve Lei Rouanet, da onde veio esse dinheiro? Então essas coisas a gente não pode se iludir. Não, é a famosa culpa branca. Lembre-se que o fascismo, ele usa várias caras. Ele também se disfarça de benfeitor pra poder acalmar a população. Eu acho que vale um episódio só sobre esse filme, porque os filmes brasileiros que tratam do período da ditadura e dos crimes cometidos pelos militares, eles têm um terrível costume de fazer um apagamento histórico de partidos, de figuras, das suas ideologias, dos movimentos populares. Eles simplificam a coisa, e isso é uma problemática que não é muito discutida, mas que no campo da esquerda, às vezes um Jones Manuel traz, o chavoso da USP, que é o Thiago, também fala muito disso. São pessoas muito interessantes de se acompanhar. Foi apedrejado por criticar esse filme. O chavoso e não dá, né? Foi apedrejado por criticar o filme. Entendeu? Então acho que merece um episódio a gente falar sobre as representações da ditadura militar no cinema brasileiro. Em algum momento a gente vai fazer isso. Escreve aí, gente. Esse episódio vai sair algum dia, mas acho que tem que fazer essa análise. E vai ser bom porque a gente vai poder se aprofundar um pouco mais no fascismo brasileiro, né? Porque nesse episódio hoje, a gente falou de uma questão muito geral, a nível global, assim, bastante Europa e América do Norte, mas vamos falar também, talvez, casos pontuais. Talvez Brasil aqui num episódio, Japão em outro. Não citamos aqui sobre os integralistas, tá? Que foi o movimento fascista brasileiro, sabe? Que tinha partido, tinha organização. A gente não falou sobre isso. Eu acho que só os integralistas, a gente pode falar só sobre eles e a gente pode tomar sobre um período histórico pra gente trabalhar. Tem muitas ideias, gente. Ideias que não faltam por aqui. O que não falta é assunto. O que não falta aqui é assunto. Com essas ideias, vamos nos despedindo de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o que é o fascismo e o movimento fascista, essas influências no cenário hoje, atual, né? E como elas se repetem de forma muito clássica. Então, se você quiser, pra fechar aqui, você pode fazer uma lista. E se você checar essa lista, quer dizer que a gente tá mais próximo e mais próximo do fascismo. Se pergunte, você aí dentro de casa, se pergunte, você já teve essa sensação de que você tá contra alguém? Ou contra um grupo na sociedade? Você já teve alguém que se aparece enquanto uma figura que irá salvar todo mundo? Você já viu a situação de você descredibilizar universidades, pensadores, intelectuais, artigos científicos, o jornalismo? Você já viu isso acontecer? Você já viu um ataque contra as instituições, contra o Senado, contra o Executivo, contra o presidente, contra a Suprema Corte? Você já viu esses ataques sobre as instituições que a gente chama de democráticas? Se você começa a checar esses pontos, é porque no passado era melhor do que hoje. Você viu alguém falando, isso tem cheiro, tem forma, tem estrutura. Beleza? Vamos deixar vocês com essa reflexão. Quero agradecer a todos vocês que chegaram aqui até agora e estaremos de volta no próximo episódio em breve. Vejo vocês na próxima. Até mais, galera. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E se você tiver alguma sugestão de tema, de debate aqui pra gente tocar, por favor, comente, né? Ou fale pra gente pessoalmente. É isso, até a próxima. Um beijo. Falou!